A paz do Senhor Jesus. Hoje, mais um dia onde a pastora está bastante cansada, mas firme e forte aqui no propósito de Deus para nossas vidas, né? Do nosso propósito, que é conquistando as promessas de Deus para nossas vidas através de um novo estilo de vida, não é verdade? Através de um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus. Nós estamos vendo exatamente isso. Eu acho super interessante que quando a pastora fala, né, do que a gente tem que fazer, quando a pastora fala para a gente para liberar o lixo daqui de dentro, para poder a gente caminhar com Cristo, para poder a gente conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, a gente tem que retirar o lixo, e para retirar o lixo daqui de dentro a gente tem que declarar, que ama, a gente tem que declarar que perdoa, e de repente você pode pensar que isso é loucura, né? Isso é loucura, essa coisa de declarar, essa coisa de estar falando, né? Parece ser tão simples. Gente, olha, é impressionante porque todo mundo fala a mesma coisa quando começa, e que quando realmente começa a sortir efeito a declaração, começa a sortir efeito o que você está botando para fora, o que você está falando, o que você está declarando, o que você está determinando na vida das pessoas. É unânime as pessoas entenderem que como existe a mudança, gente, é impressionante. E como a gente se sente leve, né? Quando você está carregando aquele fardo, carregando aquele jugo que não é teu, na verdade, o jugo do ódio, da raiva, da tristeza, e tudo isso gerado pela falta de perdão e a ferida, né, nos sentimentos feridos, que conturba as emoções e que disfunciona a vontade, gerando atitudes disfuncionais, atitudes totalmente fora do propósito de Deus, na verdade. E quando a gente começa a declarar, vai saindo. Gente, é impressionante, todo mundo fala a mesma coisa, pastor, é impressionante como eu me sinto mais leve depois que eu comecei a declarar, depois que eu comecei a botar para fora realmente todo aquele fardo, todo aquele jugo que não era meu, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para levar. Ele diz assim, olha, tá pesado o teu fardo, na verdade, teu fardo tá pesado, o teu jugo tá apertado, então lança sobre mim e pega o meu fardo e meu jugo que é leve e suave, não é verdade? Então a gente carrega esse fardo que não é nosso, esse jugo que não é nosso, porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário para que a gente lance sobre ele todas as nossas preocupações, lance sobre ele todo o jugo, todo o fardo que a gente carrega a vida inteira, não é verdade? E pegue o fardo dele, o jugo dele que é leve e suave. E quando a gente resolve verdadeiramente começar a colocar em prática a palavra de Deus, a gente vê como é real, como é fato, não é verdade? É impressionante, gente, é impressionante. Bom, hoje nós estamos, os dois últimos lives que a gente fez, teve como título, o 136 teve como título De Onde Provém a Depressão, e o 137 teve como título Como Lidar com a Depressão. Então nós voltamos ao tema depressão. Como eu falei, a necessidade é muito grande das pessoas, então eu senti no meu coração da gente estar voltando e falando mais um pouco, né, sobre a depressão. Mas hoje nós estamos, o título do live de hoje é A Prisão da Vontade através do Engano, que tem a ver também com a questão depressão, que tem a ver com toda a nossa vida, a atitude que nós temos que tomar para que a gente possa escrever uma nova história para a nossa vida, não é verdade? E a depressão é você sair da depressão, é uma atitude que você tem que tomar para que
você comece a escrever uma nova história para a sua vida, não é verdade? Então, não só da depressão, da enfermidade psicossomática, da nossa própria vida, da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus. Então, uma atitude a gente tem que tomar, né? Quando a gente quer escrever uma nova história para a nossa vida, a gente tem que tomar uma atitude, não é verdade? Ou seja, encerrar um caminho para iniciar outro. Eu estava conversando com a minha filha exatamente isso. A questão é encerrar caminho, a questão é encerrar uma história. Nem sempre é fácil a gente encerrar uma história, não é verdade? Gente, desculpa. Nosso Deus, é impressionante. Eu tô bem, quando eu entro aqui, eu começo a misericórdia, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E eu estava falando para ela exatamente o seguinte, exatamente isso, que para que a gente possa, é difícil a gente encerrar uma história, é difícil a gente, mas para a gente iniciar uma nova história, é extremamente necessário a gente encerrar uma, porque não dá para você iniciar uma nova história ainda dentro de uma história, não é verdade? Então as histórias da nossa vida, existe episódios na nossa vida, existe histórias da nossa vida que tem que ser encerradas. Chega um momento que ela tem que ser encerrada para que a gente inicie outra, né? Isso acontece muito. Nossa Deus, que barulho aqui fora, o povo gritando aqui fora. A paz do Senhor para todos, amém? Sejam bem-vindos ao live de número 138, amém? Conquistando as promessas de Deus para nossas vidas. Então, para que a gente possa iniciar uma nova história para a nossa vida, nós temos que encerrar outra. E nós vemos isso em várias áreas da nossa vida. Nós vemos isso quando morre alguém, algum ente querido nosso, na verdade, que pessoas não conseguem, muitas vezes perde um ente querido, mas não consegue se desvencilhar, não consegue aceitar a morte, não consegue se conformar com a morte da pessoa e fica formando elos e fica formando cadeias que prende a pessoa àquela situação, àquela perca, e ela não sabe lidar com aquela perca. Na verdade, ela só se prejudica. Não tem esse negócio de ficar segurando o defunto, não, tá? Isso não existe, não, tá bom, gente? Então, o você segura é você. Quando morre alguém, e você não consegue lidar com a morte daquela pessoa, não consegue lidar com a perca daquela pessoa, você quem está gerando uma cadeia na sua vida. Eu já dei o testemunho aqui de Vera, daqui a pouco ela chega aí, e Vera, ela passou mais de 15 anos chorando a morte da filha dela. Ela passou mais de 15 anos chorando a morte, 15 anos, se eu não me engano, ela falava assim, não, era 13 anos, se eu não me engano era 13. Ela falava assim, aí quando a gente perguntava para ela quanto tempo tem que sua filha morreu, ela dizia 13 anos, não sei quantas semanas, não sei quantos dias. Eu creio que ela poderia até dizer não sei quantas horas. Então ela chorava a morte da filha todos os dias. Ela não conseguia encerrar aquele episódio na vida dela para ela dar reinício a um outro episódio, né? A uma outra história, ou seja, uma história sem a filha dela. E tudo aquilo foi gerado por conta que ela não conseguia se perdoar. Ela não conseguia se perdoar porque ela achava que ela poderia ter feito mais pela filha enquanto a filha estava em vida. Então, depois que a filha morreu, ela começou a se culpar. E isso gerou um problema na vida dessa pessoa durante mais de 13 anos. Mais de 13 anos ela chorava toda noite, ela tinha sonhos tentando trazer a filha de volta e a filha dizia que não queria voltar. E ela acordava daquele jeito, chorando daquele jeito. Estava depressiva, tomava remédio para dormir e ela vivia exatamente, eu já contei aqui logo no começo, ela vivia, então, por quê? Porque ela não conseguia lidar com a perca. Ela não conseguia encerrar aquela história para dar início a uma nova história, tá? Até que ela entrou no grupo de apoio, na época eu estava com um grupo de apoio, e
pouco tempo, pouquíssimo tempo, eu creio que 1 mês e meio de grupo de apoio, ela tomou a decisão de me entregar nas minhas mãos tudo que ela tinha guardado da filha dela e entregar nas mãos de Deus e literalmente ela conseguiu se libertar dessa escravidão, dessa prisão onde ela vivia. Então ela encerrou essa história e começou uma nova história na vida dela. Então, com a morte de um ente querido, que você não consegue lidar com a perca, a gente vê também com casamento, né? Relacionamentos, casamento, a separação. Muita gente não consegue lidar com o divórcio, com a separação, não consegue se conformar com a ida do cônjuge e sofre aquilo, aí entra em depressão, sofre aquilo, ou seja, não consegue encerrar uma etapa na sua vida para dar início a uma nova história. Né? Então, assim, trabalho, tem gente que perde o trabalho, então entra em depressão sem conseguir, se prende àquilo, levanta uma cadeia, uma fortaleza e se prende àquilo em enfermidade, se prende àquilo na questão depressão e não consegue lidar com isso. Então, são várias as áreas da nossa vida que nós precisamos encerrar uma etapa para dar início a uma nova etapa. Para você escrever uma nova história na sua vida, é preciso você encerrar a história velha, não é verdade? Então, pessoas que carregam do passado, pessoas que sofrem de depressão, é isso aí. Pessoas que sofrem de depressão são pessoas que carregam uma história, que não conseguem lidar com aquela história, não conseguem se desvincular daquela história. Uma história de abuso, uma história de rejeição, uma história de abandono, né? Então, são várias os fatos que levam a pessoa a se aprisionar dentro desse somatório de acontecimentos traumáticos e não conseguem lidar com aquilo para dar início a uma nova história. Tá? Então, nós estamos aprendendo aqui exatamente isso. Nós estamos aprendendo que nós podemos escrever a nossa história. Amém? Então, escrever a nossa história, ou seja, escrever uma nova história para a nossa vida, nós temos que encerrar o que ficou para trás. Por isso que a gente tem que fazer acerto com a nossa criança no passado, por isso que a gente tem que fazer acerto com pessoas que nos feriram, com pessoas que nos odeiam, com pessoas que nos abusaram, pessoas que nos abandonaram, nos traíram. Então é por isso que nós temos que fazer acerto com essas pessoas, acerto com o passado, porque na realidade o perdão é você deixar ir. Tá? Quando você perdoa alguém, você deixa aquela pessoa ir. Tá? Enquanto você não perdoa, no reino espiritual você segura aquela pessoa, formando uma fortaleza na sua vida, formando uma cadeia na sua vida. Então isso só você, o mais prejudicado é você. Com certeza você prejudica a pessoa também. Tá? Quando você deixa a pessoa ir através do perdão, que você libera a pessoa e deixa a pessoa ir, então você se libera daquele jugo, você se libera daquele fardo que você carregava e você deixa a pessoa ir, ou seja, você se torna livre para poder você escrever uma nova história para a tua vida e a pessoa também. Amém? É por isso que nós temos que trabalhar com o liberar perdão, trabalhar com liberar amor, amar a nosso próximo, assim como Deus nos amou, amém? Então Jesus diz isso, Jesus quando falou para os discípulos antes de subir, ele falou, eis que vos deixo um novo mandamento, ama ao teu irmão assim como eu te amei. Amém? Então nós temos que amar as pessoas assim como Cristo nos amou, dando a vida por cada um de nós. Amém? E é assim que nós temos que aprender a amar. Amém? É assim que a gente... Ah, pastora, mas é muito difícil. Não, não é fácil, nem Jesus diz que é fácil. Na verdade, Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições. Mas, olha, persevera porque eu venci o mundo. E Jesus quer dizer exatamente isso. Se eu venci o mundo, tu também pode vencer. Amém? Então, Jesus está dizendo exatamente isso. Para que a gente possa conquistar o céu, Jesus venceu o mundo e conquistou o céu.
tá? Para que a gente possa conquistar o céu, a gente tem que vencer esse mundo também. Jesus diz claramente, né? Quem não renunciar a tudo, não é digno de me seguir. Jesus está indo para o céu, não é verdade? Então, quem está para seguir a ele é indo para o céu. Então, se a gente não renuncia, Jesus está dizendo, então você não vai para o céu. É assim mesmo que ele está falando, tá bom? Então, é como a palavra de Deus diz, o céu é ganho à força. Amém? Então, nós temos visto isso, eu tenho falado muito sobre isso, que existe uma linhagem de líderes, de pastores que não acreditam nisso, que acreditam que uma vez que você aceitou Jesus já está tudo certo, e eu tenho provado dentro da palavra que não é verdade, né? Me perdoa, pastores e líderes que acreditam nessa teoria de que uma vez que aceitou Jesus está tudo certinho. Eu me perdoa, mas eu não posso concordar, porque a Bíblia me faz discordar do que vocês pensam. Amém? Então, me perdoa, mas eu não concordo, porque a palavra de Deus não me dá respaldo para que eu concorde. Tá bom? E eu tenho falado aqui, eu tenho trazido, Deus tem me trazido vários versos bíblicos, várias passagens bíblicas que nos provam, ao contrário, que nos provam que nós temos que lutar, que nos provam que Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, vencendo o inferno, para nos dar a oportunidade da gente vencer o mundo e conquistar o céu. Amém? Nos dará oportunidade, porque a gente não tinha essa oportunidade. Até então nós não tínhamos essa oportunidade. Eu não estou dizendo aqui que é mérito nosso, de forma alguma. O mérito foi de Jesus e continua sendo de Jesus, porque nós não tínhamos essa oportunidade. Antes da morte e ressurreição de Cristo, nós não tínhamos essa oportunidade de vencer esse mundo e conquistar o céu. Mas Jesus diz claramente, não desiste não, persevera, porque eu venci o mundo. Jesus venceu. A Bíblia diz que Jesus foi tentado de todas as formas, mas nunca pecou. Jesus venceu esse mundo, ele venceu a carne, ele veio 100% homem. Ele venceu esse mundo, ele venceu a carne para ele conquistar o céu. Quando ele venceu a carne morreu e ele ficou só espírito, por isso que ele foi para o céu. Enquanto ele não matou a carne dele, ele não foi para o céu. Porque o céu é espírito, é como eu digo sempre. Todo mundo quer ir para o céu, não é verdade? Mas ninguém quer morrer, né? No céu não cabe isso aqui. No céu não cabe isso aqui. Na verdade, a gente tem que vencer isso aqui para poder conquistar o céu. Então, o mérito foi, e vai continuar sendo de Jesus Cristo. Porque ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade, para rasgar o véu do templo e nos dar a oportunidade de, no nome dele, porque a nossa força vem dele, porque a nossa força é limitada. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Eu posso todas as coisas, tá? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, tá bom? Eu não tenho todas as coisas, eu posso. A Bíblia diz eu posso, não eu tenho. Por quê? Porque eu posso, é porque eu posso conquistar. Amém? Se a Bíblia dissesse eu tenho todas as coisas em Cristo que me fortalece, então já seria meu, já seria meu. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, eu posso conquistar todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque a minha força vem do Senhor. Amém? Então, hoje eu tenho a oportunidade, através da morte e ressurreição de Cristo, de ter em mim, de buscar em mim a força de Cristo para que eu possa vencer. Para que eu possa vencer esse mundo, assim como ele venceu, para que eu possa renunciar à minha vontade, assim como ele renunciou. Cristo, ele deixou, o tempo que ele passou aqui, os 3 anos que ele passou aqui na Terra, foi nos dando um exemplo de como viver. Nos dando um exemplo de como agradar a Deus, uma vida que agrada a Deus. Então, por isso que nós temos que ser discípulos de Cristo, fazer o que Cristo fez. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, então nós podemos conquistá-la. Amém? Se nós temos, a gente vai ver sobre isso daqui, eu vou deixar para falar sobre isso nesse tópico que a gente vai falar hoje.
tá? Então, assim, nós... E para isso é necessário nós usarmos a nossa vontade, tá? É necessário para tudo na nossa vida, para que a gente possa escrever uma nova história. A pessoa com depressão, a pessoa com enfermidade psicossomática, se você está com problema no seu casamento, se o seu casamento tá derrotado, se seu marido já saiu de casa, se a sua esposa já saiu de casa, se o seu filho está na droga, ou está na prostituição, ou está no homossexualismo, não importa se você entrou em bancarrota, se você não consegue se levantar na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde, enfermidade uma atrás da outra, ou enfermidade que o médico diz que não tem jeito, não importa a situação, não importa a situação. Você pode escrever uma nova história para a sua vida, tá? Mas para você escrever uma nova história para a sua vida, você tem que encerrar a velha história, tá bom? Você tem que encerrar o que ficou para trás, tá bom? E o que a gente está aprendendo dentro desse estudo é exatamente como fazer isso, na verdade, à medida que a gente vai liberando, fazendo acerto com o passado, liberando o lixo que tem aqui, Deus vai rompendo com cadeias no nosso corpo e vai liberando a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual, nossa saúde mental também. Tá bom? Deus vai liberando, e não só liberando de nossas vidas, liberando da vida da nossa descendência, da vida dos nossos filhos. A gente tem visto, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele tem cumprido e Ele vai continuar cumprindo. Amém? Então, mas para isso é necessário nós tomarmos atitude. Não é simplesmente, eu vejo muitas pessoas falarem isso, né? Tá com enfermidade lá e não, pastora, mas olha, eu tô esperando no Senhor. Eu estou aguardando porque eu tenho uma promessa de Deus e eu estou esperando no Senhor. Vem cá, esperar em Deus não é simplesmente cruzar os braços e deixar acontecer, não. Tá? É por isso que o povo não tá recebendo as promessas de Deus. E esperar no Senhor é fazer a tua parte. Tá? Quando a gente espera no Senhor, nós fazemos a nossa parte. Lembra da segunda multiplicação dos pães? Quando os discípulos foram falar para Jesus: Senhor, libera esse povo para poder ir comer, porque olha, a gente não tem dinheiro para comprar comida para esse povo todo, não. Né? E Jesus disse assim: olha, mas aí veio, vocês têm o que aí? Veio um, falou assim, tem alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Aí Jesus disse o quê? Jesus falou exatamente isso: olha, manda que o povo se assente no chão, em grupos de 50. Manda que o povo se assente. E a Bíblia ainda diz assim: olha, havia muita grama naquele local. Sabe o que significa isso? Aprende a descansar no Senhor. Jesus estava dizendo assim: olha, ensina o povo a descansar em mim, porque eu posso multiplicar esses pãezinhos, eu posso multiplicar esses peixinhos, eu posso multiplicar. Agora, ensina o povo a descansar em mim. E a Bíblia diz que eles se assentaram na grama. Não foi nem no chão, na pedra. Não, a Bíblia ainda diz assim: e havia muita grama naquele local. Então, eles podiam se sentar confortavelmente para esperar no Senhor que Ele multiplicaria os pãezinhos e os peixinhos para que eles pudessem, com fartura, eles comerem. Amém? Então, esperar no Senhor significa fazer a nossa parte, tomar a atitude. Eles tomaram a atitude de se assentar no confortável, não é verdade? Então, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Gente, olha, vamos compartilhar. Eu tô vendo que vocês não estão compartilhando, vocês estão muito quietinhos. Vocês estão muito quietinhos, vão ouvindo e vão compartilhando com teus amigos, vão compartilhando nos teus grupos, tá certo? Vão compartilhando, tá bom? Então, gente, tomar a atitude, amém? A prisão da vontade através do engano. Veja bem, a renovação da mente, nós vimos isso em alguns vídeos atrás,
A renovação da nossa mente traz força à nossa vontade. Quando nós renovamos a nossa forma de pensar, nós fortalecemos a nossa vontade. E nós temos que colocar a nossa vontade ativa para que a gente possa encerrar uma etapa na nossa vida e iniciar uma nova história. Amém? Encerrar, temos que tornar a nossa vontade ativa para que a gente possa encerrar um episódio na nossa vida, para que a gente possa dar início a uma nova história na nossa vida. Amém? Então, eu falo sempre isso, nós usamos o quê? A nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Nós usamos o nosso livre-arbítrio para pegar a nossa vontade e colocar ela submissa à vontade de Deus. É livre-arbítrio nosso botar a nossa vontade submissa à vontade de Deus ou simplesmente fazer a nossa vontade. Não é verdade? É livre-arbítrio nosso, né? Então nós temos que usar esse nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Amém? Então, deixa eu falar de uma... Nós falamos disso em alguns vídeos atrás, e eu quero dar, antes da gente passar para esse tema, continuar nesse tema, deixa eu dar um testemunho, gente, do que aconteceu hoje, tá? Tem uma pessoa que ela tá... Não vou falar o nome, porque eu não pedi a ela autorização para falar o nome. Se ela deve estar aí, se ela estiver aí, ela pode falar que é ela, tá bom? Mas já tem um tempo já que ela tá comigo dentro do nosso propósito. Não tem muito tempo que ela entrou no propósito, mas tem muito tempo que ela assiste os vídeos, tá? Mas de tanto eu puxar a orelha dela, ela resolveu entrar realmente no propósito, que é ter compromisso com Deus através dos vídeos, amém? Esse é o propósito. E veja bem, depois que ela entrou, depois que ela começou a assistir os vídeos, nossos vídeos, e começou a buscar mudança, gente, foi impressionante. Quando ela iniciou comigo, ela tinha um bocado de enfermidade. Inclusive, tem até o testemunho dela aí na minha página, que eu coloquei. Eu não me lembro agora quais eram as enfermidades que ela tinha, que ela foi curada, que ela colocou na minha página, mas era impressionante. Ela ficava boa de alguma coisa, ela ligava para mim, pastor, eu tô com isso, eu ligava para ela, a gente orava, ela ficava curada na hora. Jesus curava ela na hora. Ficava curada na hora. Gente, quando era na outra semana, ela entrava em contato comigo porque estava com outra doença. Eu nunca vi tanta doença. Era uma doença atrás da outra. Era coração, gente, era muita doença. Aí, quando foi de um tempo para cá, depois que ela entrou no propósito, ela começou com problema na coluna. Já tem uns meses já. Tá? Que ela entrou no propósito e ela começou a sentir muitas dores na coluna. Não sei, agora não me recordo se ela chegou aí para o médico, se ela teve algum diagnóstico desse problema na coluna. E ela tinha um problema também, que era queda de cabelo, e que eu já tinha feito, porque na família dela tem a maldição de queda de cabelo, que é de gente careca, né? E ela estava ficando, literalmente. Ela estava preocupada e nada parava de cair de queda de cabelo, por mais que ela fizesse alguma coisa, e nada parava. E a gente rompeu essa maldição e não parou, continuou. E quando foi essa semana, ela entrou em contato comigo e ela falou, pastora, falou de novo do problema da coluna e falou da queda de cabelo. Então, quando foi essa semana, ela entrou em contato comigo e ela contou um sonho, isso foi ontem. Ela disse, o último live que da senhora, na hora que a senhora estava falando, Deus trouxe à minha memória algumas coisas. E essas coisas foram oferendas que ela fez no passado, tá? Quando ela não conhecia Jesus. Ela fez algumas oferendas e Deus trouxe aquilo na memória dela. Gente, olha, é impressionante, tá? É impressionante porque ela também,
ela consagrou o ventre dela, ela também fez como é que chama? Uma cirurgia, né? Uma cirurgia no centro espírita, né? Parece, alguma coisa assim, gente. É cirurgia sem corte, né? Que eles chamam lá. E ela também tinha feito isso daí e tal. E algumas outras coisas. Então ela entrou em contato comigo, eu falei assim pra ela, aí liguei pra ela, eu falei, tudo bem, vamos renunciar, fiz algumas perguntas a ela, eu falei, vamos renunciar a essas oferendas. E inclusive uma das oferendas que ela fez com o cabelo dela. Ela tinha um cabelo comprido, ela cortou o cabelo e ela ofertou, ela deu de oferenda para uma entidade, tá? Na época que ela não era cristã ainda. E ela falou para mim, pastora, será que isso tem a ver? Deus trouxe na memória dela no momento do que ela estava assistindo o live passado. Aí ela passou uma mensagem para mim, será que tem alguma coisa a ver com isso, pastora? Isso, uma cirurgia espiritual, é. Aí eu falei, claro que tem tudo a ver com isso. Então aí eu liguei para ela ontem e fizemos as renúncias, tá? Fizemos as renúncias dessa oferenda do cabelo que ela tinha feito a uma entidade e algumas outras coisas que Deus trouxe na memória dela também, e nós renunciamos isso também. Gente, eu orei depois que foi feito todo o rompimento, né, dos pactos, porque isso é pacto, uma oferenda, quando alguém oferece algo a alguém, a pessoa está fazendo um pacto. Gente, olha, vamos entender uma coisa. O diabo, ele tem legalidade nas nossas vidas, não é só como aconteceu com o testemunho que eu dei aqui, daquela pessoa que servia lá no centro de Umbanda, tá? Que fazia oferendas de sangue de animal no cemitério, e não é só isso não, tá? Oferendas, quando você oferece alguma coisa a uma entidade, mesmo no teu passado, mesmo sem você conhecer a Jesus, e se você não fez a renúncia, é uma porta que você deixa aberta para que o diabo toque você. Eu já disse isso, gente. Eu já disse isso aqui para vocês, eu já falei sobre isso, porque existem linhas de pensamento que dizem que uma vez que aceitou Jesus, tudo foi rompido. Eu digo a você que isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Tá? Então, eu tenho inúmeros testemunhos aqui de que provam que essa ligadura no reino espiritual. Por isso que os crentes andam atropelados hoje, por isso que os crentes não desenvolvem na área, na família, se não é na família é nas finanças, se não é nas finanças é com os filhos, se não é com os filhos é na vida espiritual. Sempre tem alguma área. A Bíblia diz, Jesus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aonde é que está a abundância de Cristo no meio dos crentes? Aonde é que está a abundância de Cristo no meio da igreja dele? Se os casamentos estão todos disfuncionais, se os filhos, muitos estão fora da presença de Deus, estão no homossexualismo, estão na prostituição, estão na droga, aí as finanças, quando não é uma coisa é outra, as finanças, ou então é saúde física, que tem sempre uma doença, tem sempre uma enfermidade. Então assim, cadê a abundância de Cristo no meio do povo dele? Cadê a abundância de Cristo na igreja de Jesus Cristo? O problema, a promessa existe. E por que nós não estamos conseguindo conquistar essas promessas? Porque existe algo no reino espiritual que nos prende. E é isso que está acontecendo com a igreja. É exatamente isso. Por que a igreja não consegue conquistar? Porque existe no reino espiritual amarras. Nós estamos vendo aqui o que aconteceu com essa pessoa ontem. Eu estou falando ontem.
No último live de segunda-feira, essa pessoa disse que no momento do live, Deus trouxe à memória dela alguns pactos que ela fez com entidades no passado, lá quando ela não era crente. Eu não sei exatamente quanto tempo ela tem de conversão, mas tem bastante tempo já. Lá quando ela não era crente, que ela fez isso daí, tá? Então, o que acontece? Deus trouxe na memória dela, nós rompemos esses pactos, nós rompemos essas oferendas que foram dadas, tá? Entregues a algumas entidades. Quando a gente acabou de romper, eu ordenei que saísse aquele espírito imundo da coluna dela, que ela nem conseguia. Ela disse, pastor, eu não estava conseguindo nem a fazer as tarefas da minha casa. Nem fazer as tarefas da minha casa eu estava conseguindo fazer. As tarefas de uma dona de casa, ela estava conseguindo fazer. Então, eu ordenei que aquele espírito imundo saísse da coluna dela e ordenei que largasse o cabelo dela e que saísse e que não tivesse mais legalidade de derrubar o cabelo dela. Impressionante. Eu tô falando isso ontem, quarta-feira, tá bom? Na hora que eu acabei de orar, ela já não tinha mais dor nenhuma na coluna. Na hora que eu acabei de orar, ela não tinha mais dor nenhuma na coluna. Hoje, antes de eu entrar aqui no live, eu passei uma mensagem para ela e perguntei, como é que você está se sentindo depois que a gente orou? Ela disse, pastora, perfeita, não tenho mais dor nenhuma e meu cabelo parou de cair, só falta agora crescer, ela falou. Óbvio que é um processo, né? Também ela queria que hoje já tivesse os cabelos tudo grande, né? Aí também é tentar demais, né? Aí é tentar Deus, né? Então tem que esperar o processo agora do cabelo crescer. Mas ela disse que nem o cabelo parou de cair e a coluna parou de doer, tá? Isso depois que nós rompemos, eu não sei exatamente quanto tempo ela tem, mas eu posso dizer para você, peraí, viu? Ela falou para mim que a filha dela, que hoje tem 20 e poucos anos, 23 anos, se eu não me engano, a filha dela não tinha nascido ainda, eu creio. Bom, isso deve ter no mínimo 20 anos, gente. No mínimo 20 anos que ela tinha feito essas oferendas. Agora, vamos entender uma coisa. O diabo começou a cobrar de uma forma mais pesada, tem cobrado, viu? Tem cobrado na vida da família dela, da filha dela, dos filhos dela, tem cobrado, tá? Mas eu falei para ela e eu repito, eu garanto a vitória de Deus na vida dos filhos dela, garanto, em nome de Jesus, porque é Deus a promessa de Deus, amém? Então, depois que ela entrou no propósito, começou a aparecer uma doença atrás da outra. Uma doença atrás da outra. Eu orava por uma, Deus curava, aparecia outra. Eu orava, Deus curava, aparecia outra. Eu orava, Deus curava, aparecia outra. Até que a gente, Deus trouxe a memória dela essas oferendas que ela fez há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, e que a gente rompeu no reino espiritual, ou seja, eram pecados não confessados, tá? O pecado sem a renúncia é não confessado, tá? Então, tudo isso que nós fizemos lá atrás, no passado, mesmo foi na época da ignorância, foi. Deus perdoa a época da ignorância, não é verdade? Com certeza, porque Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender para poder perdoar. Tá bom? Então, Deus traz o verdadeiro arrependimento no coração da gente e Deus vai e perdoa. Mas a consequência do erro todos nós colhemos, tá bom? Quando Deus diz que ele perdoa a época da ignorância, ele não está dizendo que você não vai colher o fruto. Amém? Ele não vai colher, ele não está dizendo que você não vai colher o fruto do plantio errado que você fez, de forma alguma. Ao contrário, a palavra de Deus diz que Deus jamais tirará por inocente um culpado, tá? Errou, vai colher o fruto do teu erro, tá certo? Então, Deus perdoa o tempo da ignorância? Perdoa, claro que ele perdoa. Ele derrama o espírito de arrependimento, ele traz a memória da pessoa, ele traz o arrependimento, a pessoa se arrepende, então aí ele perdoa. Agora a colheita vai ser colhida,
Tá bom? Então, o que acontece? Essas coisas que a gente fez no passado, essas oferendas que a gente entregou no passado, esses pactos que a gente fez no passado, que não foram rompidos, não foram renunciados, ele gera no reino espiritual um pecado não confessado, ou seja, algo que dá legalidade, portas abertas para que o diabo toque em você. Eu não estou falando de salvação, tá bom? Eu não estou falando de salvação, eu não estou aqui para julgar a salvação de ninguém, tá bom? Não estou aqui para julgar. Não somos, Deus não nos dá respaldo para gente julgar a salvação de ninguém. Você não me vê falando em salvação aqui. Você me vê falando em colheita daquilo que a gente planta. Tá certo? Não houve a renúncia, não houve o pedir perdão, porque quando a gente faz a renúncia, a gente pede perdão. A gente pede perdão pelos nossos erros. Quando é maldições herdadas, a gente pede perdão pelos erros dos nossos antepassados e pelos nossos erros também. Tá bom? Então, chegar diante de Deus, chegar diante do tribunal de Deus e fazer a renúncia, pedir perdão a Deus, pedir para que Deus feche as portas, as brechas por onde aquilo entrou, ordenar que aquele demônio saia em nome de Jesus Cristo e ordenar que aquela maldição saia da vida da pessoa em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, mais uma vez eu provo, mais uma vez eu provo não, Deus provou, mais uma vez Deus está provando que quando rompeu, houve o rompimento, houve a renúncia do pacto lá atrás, da oferenda lá atrás, do passado, amém? Fechou a porta, a legalidade saiu, ordenou que o diabo saia, ele tem que sair. Tá bom? E foi assim que aconteceu com essa pessoa, e essa pessoa foi curada tanto da coluna como foi curada da queda de cabelo, tá bom? Ontem aconteceu, hoje eu liguei para ela, na hora ela foi curada da coluna, não perguntei do cabelo, hoje foi que eu perguntei do cabelo, ela disse que parou de cair, agora é só esperar o processo do crescimento, amém? Então isso é muito sério, gente. Tem muita gente dentro da igreja de Jesus que não consegue, não conquista as suas promessas, não conquista, que tem sido atormentado, existe cadeias na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu casamento, em alguma área da sua vida, por coisas que não foram renunciadas lá atrás, por pecados não confessados. Tá bom? Isso é muito sério. É onde o diabo, o Satanás, tem legalidade na nossa vida, tá? Então, eu gostaria de falar com vocês agora sobre como eu falei atrás, vou só repetir essa frase que eu acho muito importante. A renovação da mente, ela traz força à vontade, ou seja, ela fortalece a nossa vontade. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, né? Pensa as coisas do alto, pensa como Jesus pensou, pensa através da palavra de Deus, da verdade bíblica. Então, o que acontece? Acontece que a nossa vontade é fortalecida. Amém? A nossa vontade é fortalecida através da mudança do nosso pensamento. Amém? Então, nós temos que fortalece, traz força à nossa vontade e libertação do jugo. Tá? É exatamente isso. Quando a gente faz a renúncia, a gente está liberando esse jugo. Tá? A gente está liberando esse jugo. Então, eu gostaria de falar, como hoje o tema tá, a prisão da vontade através do engano, né? Então, existem alguns enganos, nós começamos a ver isso no último live, assim como a nossa mente, a nossa vontade também pode tornar-se prisioneira,
tá? Assim como a nossa mente pode se tornar prisioneira, a nossa vontade também pode se tornar prisioneira. Satanás, ele tentará sempre estabelecer o maior número possível de bases. Satanás, ele vai sempre procurar estabelecer o maior número possível de bases em nossa alma ou no nosso corpo, para nos prender, na verdade, nos aprisionar, para que a gente não entenda não tome atitude, não deixe a nossa vontade ativa, para que a gente continue prisioneiro do que ele quer que a gente permaneça, tá? Do engano. Então, vejamos então algumas formas pelas quais a vontade pode ser aprisionada, tá? Para que a gente possa buscar um novo estilo de vida, nós temos que colocar a nossa vontade ativa, não é verdade? Colocar a nossa vontade em prática, não é verdade? Para que a gente possa buscar um novo estilo de vida, eu tenho que colocar a minha vontade ativa para que eu possa tomar uma atitude de encerrar este episódio na minha vida, que era esse estilo de vida que eu tinha baseado na minha vontade, no que eu achava que era verdade, e dar um reinício, ou seja, dar início a uma nova etapa na minha vida, uma nova história na minha vida, que é buscar um estilo de vida que agrada a Deus. Para isso, eu tenho que tornar a minha vontade ativa. Não é verdade? Eu tenho que tornar a minha vontade ativa para que eu possa tomar atitudes na minha vida, atitudes baseadas na palavra de Deus, para que eu possa conquistar um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus, para que eu possa conquistar as promessas dele, que é a vontade dele para a minha vida, não é assim? Então, vamos ver algumas prisões pelo engano baseado na palavra de Deus, tá? Baseado na palavra de Deus. Existe Paulo fala em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Paulo diz, Cristo vive em mim. Cristo vive na igreja, não é verdade? Cristo vive naquele que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo. Cristo vive naquele que confessa Jesus Cristo, não é verdade? Então, ele vive em mim. Paulo diz assim, Cristo vive em mim. Então, o conceito errado, então, se Cristo vive em mim, então eu não preciso viver de modo algum. Se Cristo já vive em mim, então eu não tenho que fazer uso da minha vontade. Se ele vive em mim, então eu não preciso fazer mais nada. Não é verdade? A palavra de Deus diz isso. Cristo vive em mim. Então, depende da forma que eu entendo, se ele vive em mim, então eu não preciso fazer mais nada para conquistar ele na minha vida. Eu já aceitei Jesus como Salvador, então eu não preciso fazer mais nada. Não é verdade? Esse é um conceito errado, tá? Eu falei aqui agora com relação à morte de Cristo, a questão céu, não é verdade? A questão a gente correr a carreira, correr a boa carreira. Então, é uma forma errada de um conceito bíblico, tá bom? Então, o conceito correto é, veja bem, se eu vivo pela fé no Filho de Deus, mas eu não deixo de viver. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, mas eu não deixo de viver. O modo de viver é que tem que ser diferente, não é verdade? Não mais de acordo com o meu eu, com a minha vontade, minha vontade insubmissa, não é verdade? Mas em união com a vontade de Deus, em união com Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém? Onde racionalmente
conscientemente e livremente eu me entrego a Ele através do ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Então, o conceito correto é exatamente isso, tá bom? Se Cristo vive em mim, então se ele vive, se Paulo diz Cristo vive em mim, então eu é que não vivo mais através do meu eu. Eu é que não tenho que viver mais dentro de um estilo de vida que agrada o meu eu, porque o meu eu é insubmisso à palavra. Não é verdade? O meu eu é insubmisso à palavra. O meu homem carnal é insubmisso à palavra de Deus. Então, se Cristo vive em mim, se hoje eu sou uma nova criatura e Cristo vive em mim, então eu tenho que tomar a atitude, eu tenho que colocar a minha vontade ativa, ativar a minha vontade para tomar a atitude de não viver mais um estilo de vida baseado na vontade do meu eu, do egocentrismo, ou seja, de ser eu o centro da minha vida. Mas quem tem que ser o centro da minha vida é Cristo. Então eu tenho que buscar um estilo de vida para mim que agrada a Deus, um estilo de vida baseado em Cristo como centro da minha vida, da minha vontade e não mais eu. Amém? Então, quando Paulo diz isso, o que Paulo está querendo dizer? Olha, Jesus já morreu na cruz do Calvário para que você tenha a oportunidade de usar o teu livre-arbítrio para pegar a tua vontade, tornar ela ativa e usá-la para que você possa, se você é uma nova criatura, então busque um estilo de vida que prove que você é uma nova criatura. Amém? Não simplesmente não fazer mais nada, porque Cristo já vive em você, porque Jesus já morreu para me salvar, na verdade. Então, eu não preciso fazer mais nada. Isso é conceito errado. Isso é uma prisão pelo engano. Amém? Isso é uma prisão da tua vontade, uma prisão na vontade através do engano. Amém? Então, nós temos que sair do engano, tá certo? Então, o conceito, a conclusão disso é que Deus não requer minha autoaniquilação, ou seja, eu não preciso fazer nada para que a nossa vida se manifeste, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Amém? Então, ele quer a submissão e obediência. Amém? Ou seja, eu, através do meu livre-arbítrio, usar a minha vontade submissa à vontade de Deus. Amém? Ou seja, eu tenho que racionalmente, conscientemente e livremente me entregar a Cristo num novo estilo de vida, num estilo de vida que agrada a Deus. Ou seja, tornando a minha vontade ativa e tomando atitudes. Amém? Então, tem um texto aqui, Gálatas 2:20, exatamente o que fala isso. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja bem, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive. Ou seja, se eu fui crucificado com Cristo é porque eu crucifiquei a minha vontade. Eu crucifiquei o meu eu crucifiquei a minha carne com ele na cruz. Então, se eu crucifiquei, eu tomei a atitude de crucificar, eu tenho que tomar a atitude de buscar um estilo de vida diferente, onde Cristo é o centro da minha vontade. Cristo é o centro da minha vida. Amém? Outro texto que muita gente vive pelo engano, existe uma prisão da vontade pelo engano, é
o texto que diz assim, olha, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, Paulo diz isso. Veja bem, o conceito errado. Eu vou aceitar todas as coisas como sendo a vontade de Deus. Em tudo dai graças, né? Então eu vou aceitar todas as coisas como sendo a vontade de Deus. Isso está errado. Amém? Primeiro, temos que entender que tudo tem a permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai um fio do nosso cabelo, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Tudo, absolutamente tudo tem a permissão de Deus. Uma criança é estuprada com a permissão de Deus. Um inocente é morto com a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Nada acontece sem que tenha a permissão de Deus. Mas temos que entender uma coisa: nem tudo é a vontade de Deus. Amém? Então, permissão é uma coisa, vontade é outra. Amém? Tudo tem a vontade, mas nem tudo... Desculpa. Tudo tem a permissão, mas nem tudo é a vontade. Óbvio que não é a vontade de Deus uma criança ser estuprada. Óbvio que não é a vontade de Deus um inocente ser morto. Óbvio que não é a vontade de Deus catástrofes e coisas acontecerem, não é verdade? Como a fome, a peste, crianças morrendo de fome. E claro que não é a vontade de Deus. Tem a permissão, mas não é a vontade. Amém? Então, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, quando Paulo fala em tudo dai graças, Paulo está querendo dizer que em todas as situações, Paulo não está querendo dizer por tudo dai graças. O texto não diz por tudo dai graças, tá? Não, ou seja, eu não tenho que dar graças porque eu tô com fome, eu não tenho que dar graças porque fulano morreu, eu não tenho que dar graças porque eu tô nessa situação o casamento tá nessa situação, eu não tenho que dar graças por aquilo. Não. A Bíblia diz em tudo, ou seja, em qualquer situação você dê graças. Ou seja, Deus está dizendo assim, em qualquer situação que você esteja, não reclama, não murmura, mas dê graças. Graças não porque você está naquela situação, mas naquela situação dê graças. Ou seja, Senhor, eu te dou graças porque eu sei que eu estou passando por essa prova hoje, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou passando por essa prova hoje, mas eu sei que o Senhor quer que eu aprenda algo e eu quero que o Senhor me fale o que eu tenho que aprender. Eu te dou graças, Deus, porque eu sei que eu não estou nessa situação sozinho. Eu estou nessa situação, mas o Senhor está comigo. Porque, mais uma vez, eu digo, nem sempre Deus vai nos livrar da cova do leão, é verdade? Mas sempre Ele vai colocar o anjo dele lá com você para fechar a boca do leão. Quando Ele não encontra culpa em você, amém? Como Ele não encontrou culpa em Daniel. Amém? No meu povo não vale encantamento, ou seja, Deus ele está com cada um de nós quando nós estamos de acordo com a vontade dele. Amém? De acordo com a vontade dele, tá certo? Nem sempre Deus vai nos livrar da fornalha de fogo ardente, mas se for preciso a gente estar lá dentro, Deus vai sempre ser a segunda pessoa, a próxima pessoa para estar ali, para que nem o cheiro na sua roupa de fumaça venha a pegar, não é verdade? Mas quando você não é encontrado, quando nós não somos encontrados culpados, tá certo? Então, nós temos que entender uma coisa, Senhor, fiz, porque eu quero sair daqui, amém? Então, quando existe o arrependimento, então quando você dá graças a Deus e você fecha a tua boca de murmuração e você busca o arrependimento, o Senhor te mostra exatamente, porque Deus é Deus que transforma maldições em bênçãos, não é verdade? Ele vai sempre fazer você entender para que você possa tirar algum proveito daquele deserto. Sempre você vai tirar um proveito do deserto que você entrou, da cova do leão, do mar revolto. Sempre você vai tirar um proveito. Amém? Aprender alguma coisa dentro dali. Então, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, é em qualquer situação, não é
pela situação, mas é na situação. Amém? Então, dar graças, quando a gente dá graças pela presença de Deus, quando a gente dá graças pela certeza de que Deus é conosco naquela situação, nós não temos tempo para murmuração, reclamação, não é verdade? E principalmente culpar a Deus, porque sempre Deus é que leva a culpa. Né? Sempre ele, eu não merecia estar acontecendo isso, eu não mereço isso. Quando a gente diz isso, cuidado, gente. A Bíblia diz assim, olha, cuidado com o que você fala para Deus, porque você está aqui embaixo e ele está lá em cima. A palavra de Deus está querendo dizer assim, olha, porque vocês não são nada, vocês são pó. E Deus é Deus, ele é o Criador. Então, a Bíblia diz, cuidado com o que você fala para Deus. Tá bom? Então, cuidado com o que você fala. Quando a gente diz, Senhor, eu não mereço, por que eu tô passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Sabe o que você tá falando? Você tá falando que Deus é injusto. Porque jamais Deus vai permitir você passar por isso, você não vai colher uma coisa que você não plantou. Tá? Então, Deus não vai permitir você passar por isso se você não plantou isso. Tá? Então, se está acontecendo é porque houve um plantio, tá? Então, se está acontecendo é porque eu mereço sim. Claro que eu mereço, porque se eu digo que eu não mereço, eu estou chamando Deus de injusto. E Deus jamais, não existe injustiça no Senhor. O Senhor é justo e não existe injustiça em Deus. Amém? Diz a palavra, tá bom? Então, em tudo dai graças. Então a conclusão, submissão e obediência a Deus em todas as situações. Submissão e obediência a Deus em todas as situações. Amém? Resistir ao diabo e a resistência ao mal devem caminhar junto. Em todas as situações, e resistência ao mal devem caminhar junto. Ou seja, obediência a Deus, obediência à vontade de Deus, submissão à palavra dele e a resistência ao mal. Amém? Então isso tem que caminhar junto, tá certo? Resistir ao mal e obediência e submissão à vontade e palavra de Deus. Amém? E deixa eu ver um outro aqui que eu coloquei. Quando a palavra de Deus fala, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, né? Então, quando a palavra de Deus, quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, então se eu tenho a mente de Cristo, então eu não preciso fazer mais nada para me conquistá-la. Se Paulo diz que eu tenho a mente de Cristo, eu não preciso fazer mais nada para conquistá-la. Na verdade, conceito errado. Tá? Porque se Paulo diz que eu tenho a mente de Cristo, Paulo está dizendo assim, olha, tu tem a oportunidade de conquistar essa mente. Nós não tínhamos sem a morte e a ressurreição de Cristo. Tá? Sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós não tínhamos essa oportunidade. Nós não tínhamos a oportunidade de santificação, de nos tornarmos santos. Nós não tínhamos a oportunidade da conquista dessas promessas de Deus para nossas vidas. Tá? Então, se Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, Paulo está dizendo, olha, você tem a oportunidade de conquistar a mente de Cristo para você, tá bom? Ou seja, através de quê? Através de uma vontade ativa, através de atitudes que vão, consequentemente, trazer a mente de Cristo para você. Como? É você quem tem que rejeitar nós já vimos aqui, eu falo muito sobre isso, nossa mente é um campo de batalha. Na verdade, nossa mente é um campo de batalha. O diabo, Satanás, ele lança pensamentos aqui para que a gente possa ter atitudes baseadas no que ele lançou. E normalmente é isso que acontece. Se a gente não vigia nossos pensamentos, se a gente não vigia o que nós estamos pensando e não rechaçamos, retiramos os pensamentos maus, então nós vamos acabar sendo vítima deles, porque Salomão diz, cuidado com os teus pensamentos, porque eles direcionarão a tua vida.
Amém? Então, se Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, é porque nós temos a oportunidade e o privilégio, amém? De conquistar esta mente. A oportunidade e o privilégio de conquistar a mente de Cristo. Como? Dominando a minha mente. Vigiando o que eu tô pensando, pensando no que eu estou pensando, rechaçando os pensamentos maus, buscando os pensamentos do alto. Paulo é o próprio que nos ensina em vários versos, vários versos ele nos exorta a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto. Amém? Então nós temos sim o privilégio e a oportunidade de conquistar a mente de Cristo para nossas vidas. Amém? Por quê? Porque Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos santificar. E a transformação da nossa vida é o processo de santificação. A transformação da nossa mente é o processo de santificação. E esse processo vai ser enquanto carne nós tivermos aqui nesta terra. Só vai acabar quando a mesma coisa que Jesus falou, né? Olha, mas não desiste não, no mundo tereis aflições, mas olha, persiste, não desiste não, tá? Porque eu venci o mundo. E Jesus está dizendo, então, se você estiver em mim, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, você vai vencer também. Amém? Então, vencer o mundo é vencer isso aqui. Então, só quando isso aqui morrer, quando não existir mais carne aqui, é que o Espírito será um com Cristo, como Cristo é um com o Pai. Amém? Então, é quando nós venceremos, mas por enquanto, é luta, é conquista, tá? Porque para toda promessa de Deus existe uma conquista, amém? E a conquista é a tomada de atitude. E para ter a tomada de atitude é preciso você ativar a tua vontade, tá bom? Ativar a tua vontade, tá certo? Nós vamos ver aqui passividade na vontade, tá? Nós vamos ver passividade na vontade. Tem pessoas que têm a vontade passiva. Eu queria até fazer. Ou tá sempre dizendo, eu vou começar. E nunca começa. Eu falo sempre isso. Existe a decisão. E existe a atitude. Nós primeiros decidimos fazer algo. Quando você ouve um vídeo de Pastora Deise, você decide, eu vou seguir, eu vou fazer o propósito. Você decidiu. Mas para que você conquiste a promessa de Deus através da obediência ao estudo, é necessário você tomar a atitude de começar. Não é verdade? Então, quando você diz, pastora, eu vou fazer, você decidiu fazer. Quando você diz, pastora, eu estou fazendo, então você já tomou a atitude para fazer, tá? Então, existe uma diferença entre decisão e atitude. Para você conquistar a decisão, você tomou a decisão de fazer, tomou a decisão para a conquista está aqui, tá? Então, entre a decisão e a conquista, existe um espaço que chama-se atitude, tá bom? E essa atitude é exatamente pôr em prática a nossa vontade. Amém? Ativar a nossa vontade. E a tua forma de pensar, a mudança do teu pensamento vai fortalecer a tua vontade. Amém? Você vai ter mais vontade, você vai fortalecer a tomada de atitude.
Amém? Então, existe a passividade da vontade. Toda obra demoníaca na vida de um homem, ela obedece a um processo que ela se agrava a cada dia, caso algo não seja feito para detê-lo. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, tá? Então, toda obra demoníaca na vida de um homem, ou seja, quando existe a queda, Satanás, nós vimos já isso aqui, Satanás ele é o tentador, não é verdade? Então, a tentação externa, que é o lançamento da seta do diabo, tá? Porque o diabo é o tentador, né? Então, a tentação externa que é feita por Satanás, quando ela é lançada e ela entra em harmonia, vamos dizer assim, com a concupiscência da nossa carne, ela vai gerar o pecado. Não é verdade? É por isso que nós temos que resistir a Satanás, resistir às tentações externas. Satanás, ele é o tentador, é exatamente essa tentação externa, tá? Então, quando existe, quando se une e a pessoa cai, né? Se ela não toma uma atitude de se arrepender para que Deus possa levantá-la, ela vai permanecer, ou seja, a vontade passiva, ela não tomou a atitude, e isso é um engano, gente, porque a carne gosta do pecado, não é verdade? A carne gosta do pecado e ela vai dando vazão. Eu costumo dizer o seguinte: nunca faça provisão para o teu eu. Nunca faça provisão para o teu eu, porque o teu eu, ele nunca vai se satisfazer, tá? Então, se você deixar o teu eu tomar conta da situação, ele vai sempre querer mais. E isso chama-se um abismo leva a outro abismo, tá? A tua carne vai sempre querer mais, tá? Então, não faça provisão para o teu eu. Não faça provisão para o desejo da tua carne, porque quanto mais você provê, ou seja, quanto mais você alimenta ela, mais ela vai querer. Ela nunca vai se satisfazer. E isso chama-se um abismo gera outro abismo. Amém? Então, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que nós somos pecadores. Então o homem, nós, eu e você, estamos sujeitos à queda, tá? Isso não quer dizer que porque nós estamos sujeitos à queda, vamos cair, tá bom? Por quê? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. A Deus ninguém engana. Tá bom? Deus conhece a intenção. Tem gente que acha que peca agora, aí daqui a pouco é só botar o joelho no chão, pedir perdão a Deus e tá tudo resolvido. Tá? Então, a pessoa vive na prática do pecado. Isso é um engano de Satanás. Tá bom? Ou seja, bastou pecar, não, depois eu peço perdão a Deus e tá tudo resolvido. A tua boca pode até expressar um perdão, mas Deus conhece o teu coração, se realmente há arrependimento. E o perdão de Deus, ele só vai ser lançado sobre a tua vida se Deus vê no teu coração o verdadeiro arrependimento. Amém? Então, pessoas que vivem fazendo isso são pessoas que vivem na prática do pecado. Amém? E são pessoas que não foram levantadas, já caí, tá na queda. Tá na queda, tá caído. Porque quando a Bíblia diz o cair é do homem, o levantar é de Deus, quem levanta é Deus. Como é que Deus levanta? Quando ele vê no nosso coração o verdadeiro arrependimento, tá? Então, Deus não ouve a nossa boca, tá bom? Não. Quem ouve é o homem. Eu posso dizer, eu posso cair e falar na frente de alguém, não, eu me arrependo, Senhor, olha, me perdoa, eu me arrependo do que eu faço. A pessoa está ouvindo, ou então eu pedi perdão para a pessoa, olha, me perdoa aí pelo que eu fiz. A pessoa pode estar ouvindo a minha voz, mas Deus é que sabe o que tem no meu coração.
Deus é quem sabe o que tem no meu coração. E Deus só vai perdoar, Deus só vai nos perdoar quando Deus encontrar no nosso coração o verdadeiro arrependimento. Sai do engano. Nós vivemos esse engano. A igreja vive esse engano. Porque a igreja dá provisão ao eu. Porque a nossa carne, a concupiscência da nossa carne, a nossa carne gosta do pecado. A nossa carne gosta do pecado. O nosso eu gosta do pecado. O nosso eu gosta de uma mentirinha. O nosso eu gosta de falar mal dos outros. O nosso eu gosta de julgar. O nosso eu gosta do pecado. O nosso eu gosta da lascívia. O nosso eu gosta do pecado. Tá? Então, vamos entender, é por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que matar a nossa carne a cada dia. Amém? Matar a nossa carne a cada dia. Deixa eu dizer uma coisa. Lindaura, eu tô vendo você, não é a primeira vez que você pede oração pelas juntas, né, o joelho. Entenda uma coisa, querida. Isso é uma enfermidade psicossomática, tá? Essa enfermidade nas juntas, nos ossos, no joelho, isso é uma enfermidade psicossomática. Isso é o acúmulo de lixo dentro de você. Dentro desse estudo, nós estamos aprendendo a como retirar o lixo e conquistar a promessa de Deus. A tua cura é promessa de Deus para a tua vida, tá? Mas você tem que tomar atitude para conquistar essa cura, essa promessa. E dentro desse estudo tá passo atrás de passo como você fazer para conquistar, tá bom? Então, todas as vezes que eu termino o estudo, eu oro em todas as áreas da tua vida, inclusive pela enfermidade física. Quando eu estiver orando, coloca a mão e recebe de Deus, mas tome a atitude, entra no propósito, tá certo? Conquistando as promessas de Deus. Bota aí, mulheres escolhidas, ali, ó. Estudo completo, como lidar com a depressão, ansiedade, enfermidade psicossomática, tá ali, ó, Nádia acabou de colocar, tá bom? Tá ali o link da minha página, Conquistando as Promessas de Deus, onde você vai encontrar todos os vídeos em sequência. Rola a página, começa do primeiro, tá bom? Lá de baixo, sentadinha na mesinha lá, anotando tudo que você tem que anotar. Eu garanto, e tomando atitude, tá bom? De colocar em prática. Garanta você como Jesus vai te dar muito mais do que a cura do teu joelho e dos teus ossos, das tuas juntas, tá bom? Muito mais. Deus tem curado enfermidades tremendas. Deus tem curado enfermidade dos ossos, osteoporose, artrite, artrose e outras mais aí que eu não sabia nem que existia. Teve uma irmã aí que botou uns nomes tão feios que eu não sabia nem que existia. Foi curada de tudinho, tá? Deus vai te curar também. Agora, entra no propósito, toma atitude, coloque a tua vontade ativa para que você possa praticar, amém? E toma atitude que você vai conquistar, tá bom? Hoje eu estava falando com duas pessoas, todas duas, Nádia e Zenilda. Todas duas, eu sei que tem mais gente que tá dentro disso, mas as duas foi que falaram para mim. Estão começando o propósito pela terceira vez. Gente, é pela terceira vez que elas estão fazendo. Nós estamos no vídeo de 136, né? Hoje nós estamos no vídeo de 138. 138. As duas, elas já estão... Nádia estava falando para mim. Nádia iniciou... Quando foi, Nádia? Parece que Nádia tem 7, 8 meses, se eu não me engano. 7, 8 meses no máximo. Se eu não me engano, foi setembro que ela iniciou. Setembro do ano passado. Nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto. 8 meses, né? 7 para 8 meses Nádia tem dentro do nosso propósito. E setembro, isso aí. Nádia começou em setembro do ano passado, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio.
7 meses. Nádia está entrando pela 3ª vez o propósito. Ela já rodou 2 vezes os 138 vídeos. Ela está iniciando pela 3ª vez. Ela e Zenilda. Ela já rodou a Bíblia. Ela já virou a Bíblia e já está iniciando de novo a Bíblia. Começou de Mateus, foi até Apocalipse, veio para Gênesis, já acabou, já está entrando de novo no Novo Testamento, tá? Em 7 meses, simplesmente 7 meses, tá bom? Gente, olha, quando você quer, você faz. Você só precisa ativar a tua vontade. Você sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos bênçãos de microwave. Pá! Não é verdade? Nós queremos, muitas vezes nós achamos que Deus é um velhinho, né, de cabelinho branco, com a varinha de cordão na mão, que vai fazer exatamente o que a gente pede a ele. Gente, olha, vamos entender uma coisa. Se pedes e não recebes, é porque pedes mal. Amém? Nós estamos dentro desse estudo, nós entendemos, a palavra de Deus nos mostra que Deus tem promessa para a nossa vida. Mas as promessas, elas vão continuar sendo promessa até que a gente conquiste. Amém? Então, vamos entrar. A Terezinha tá aí, as meninas estão aí lançando como fazer, tá? Como entrar no propósito, observa aí o que elas estão passando e aprenda e comece, porque vale a pena, tá bom? Vale a pena, Deus vai escrever uma nova história para a sua vida, porque Ele tem escrito na vida de pessoas que têm permitido através do compromisso com Deus. Não é assistir qualquer um quando eu quero. Ah, pastora, todo dia eu assisto um vídeo teu quando eu tô cozinhando, quando eu tô no trem, quando eu tô dirigindo, quando eu tô não sei o quê. Assiste sim, mas o propósito é você sentar aqui como tá a pastora Deise aqui, ó. É você sentar aqui, colocar o teu device aqui na frente, com um caderninho aqui, olha, assistindo aqui, ouvindo aqui, anotando o que tem que anotar e tomando atitude. Amém? Praticando. Deus vai começar a te revelar coisas, Deus vai começar a trazer, olha o que eu acabei de falar, né? Essa pessoa que ontem ela me entrou em contato comigo e disse que no vídeo de terça-feira, no live de terça-feira, Deus revelou a ela 2 coisas. A gente rompeu, de coisa de mais de 20 anos atrás, a gente rompeu isso no reino espiritual, eu ordenei que saísse e ela foi curada, tanto da queda de cabelo, como ela foi curada da coluna na mesma hora. Tá bom? Então Deus pode, Deus faz, Deus tem feito e Deus vai continuar fazendo. Agora, na vida daquele que tem compromisso com Ele, tá bom? Eu tenho pessoas que estão comigo desde quando eu iniciei, mas nunca entraram no propósito. Hoje estão colhendo frutos da desobediência. Hoje mesmo uma ligou para mim, colhendo fruto da desobediência. Eu disse a ela, você sabe o que Deus quer de você, você já teve cura, você trouxe de volta a enfermidade para você, Deus está falando com você e você não toma compromisso. Não, pastora, vou entrar no propósito. Ela já disse que ia entrar no propósito não sei quantas vezes. É aí onde eu falo, né? Uma coisa é você tomar a decisão, outra coisa é você tomar a atitude. Tá bom? Então, tomar a atitude é você colocar a sua vontade ativa. Amém? Para tomar a atitude de conquistar a promessa de Deus para a tua vida. Tá bom? Vamos encerrar, gente. A pastora já falou demais hoje. Vamos orar, tá bom? Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão na enfermidade. Se você precisa de alguma libertação, coloca a mão no teu coração. Se você quer representar alguém, amém, ou tem algum transtorno na tua mente, coloca a mão na tua cabeça e vamos orar, amém?
Se você pode, fecha teus olhos. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Deus, e eu coloco o teu povo que me ouve nesse momento, Senhor. Deus, eu te dou graças, Pai, pelas tuas maravilhas. Eu te dou graças pelas tuas promessas conquistadas na vida do teu povo, Pai. Eu te dou graças, Deus amado, pelos teus sinais e maravilhas. Eu te dou graças, Pai amado, pela tua fidelidade, Senhor, pelas curas, pelas libertações, pelas transformações, pela restauração de casamento, de relacionamentos, pela mudança de pessoas, Senhor, de caráter, meu Pai. Eu te dou graças, Deus. Meu Pai, estende as tuas mãos, Senhor, sobre essa pessoa que me ouve nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Senhor amado, eu te peço, derrama do teu espírito de arrependimento sobre cada um que me ouve nesse momento, Pai. Fala com cada um, revela-te, Deus, em nome de Jesus. Convence cada um a entrar no propósito com compromisso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu repreendo todo espírito de pânico, de medo, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa, de ansiedade, bipolar, insônia. Eu repreendo agora todo sono maligno na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, angústia, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu repreendo todo terror noturno, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo conflito sexual na mente dessas crianças, adolescentes, adultos, jovens, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda opressão maligna na cabeça dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de autismo, todo espírito de síndrome de Down, deficiência de atenção, repreendo todo espírito de deficiência de aprendizado, repreendo todo espírito de esquizofrenia em nome de Jesus Cristo, repreendo todo espírito de demência, de Alzheimer na vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Toda tontura eu ordeno agora, vai saindo, vai batendo em retirada em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo transtorno na mente, Senhor, do teu povo, Pai. Eu repreendo todo espírito de droga, de álcool, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de cigarro, de pornografia, de adultério, de jogo, de mentira, de engano, em nome de Jesus Cristo, de prostituição, violência, homossexualismo, opressão maligna. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Deus amado, estende as tuas mãos, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor amado, a causa na justiça do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, causa na justiça de imigração, de civil, de trabalho, Senhor, de família, meu Pai, seja lá qual for a justiça, Deus amado, tu és soberano sobre todos os reinos dos homens, podendo constituir qualquer um sobre qualquer um deles, constitui essa pessoa sobre esse reino, Deus amado, onde ele está, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com causa, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Deus amado, toma nas tuas mãos, Senhor, e levanta-te, Deus, a favor dessa pessoa que foi preso injustamente ou está para ser preso injustamente, Senhor. Deus amado, tu sabe de toda a verdade, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Tu és justo, meu Pai. Levanta-te, Deus amado, e julga a causa dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, fecha portas na vida dessa pessoa, Senhor amado, porta de engano, porta de mentira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Rompe com toda a cadeia, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa. Abre portas tuas, Senhor. Abre porta de trabalho, porta de um local para morar, porta de um local para abrir igreja, Senhor, ministério, dessa pessoa que tem chamado teu, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abre porta da casa própria, Deus amado, do carro, Senhor, do que essa pessoa precisa, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor sabe a necessidade de cada um, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda maldição na vida sentimental dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, libera o varão para essa varoa que me ouve nesse momento, Pai. Libera, Pai amado, a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Restaura, Senhor amado, os relacionamentos, restaura o casamento, Senhor. Tem pessoas, tem varões que têm feito o propósito, Deus amado, para restaurar o casamento, Deus amado. Tem varões que estão declarando sobre as suas esposas, Pai. Honra cada varão, Senhor. Honra cada varoa que tem lutado, Deus amado, para conquistar as tuas promessas na vida deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado.
Senhor, eu te peço pelos casamentos, pelos filhos, pela família, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Pai amado, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno nos casamentos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavra de maldição na vida dessa pessoa, nesse casamento, toda obra do inferno, toda obra maligna que foi feita contra a vida dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando todo o mal na vida dessa pessoa. Vai queimando todo o mal no reino espiritual e físico, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai. Que haja arrependimento entre os casais, entre as famílias. Que haja mudança. Que haja, Deus amado, respeito, Pai. Que haja o verdadeiro conceito de família bíblico, Deus amado. O verdadeiro conceito de submissão da esposa, Deus amado. O verdadeiro conceito, Pai, bíblico, Deus, é a esposa, Senhor amado, fazer a sua parte dentro de casa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, toma tudo nas tuas mãos, restaura, renova, Deus amado, liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, ainda te peço pela enfermidade física do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo o mal no sangue dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, vai limpando o sangue dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, retira todo HIV, Deus amado, toda diabetes, colesterol, pressão alta, triglicerídeo, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, vai queimando toda enfermidade, todo câncer, Senhor. Vai queimando no sangue dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, o estômago dessa pessoa. Vai limpando, tirando toda a enfermidade no estômago, Deus amado, na pele, Senhor. Vai tocando na pele do Odaí. Vai limpando a pele do teu filho, Senhor. Honra o teu servo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda enfermidade na pele dessa pessoa que está me ouvindo agora, em nome de Jesus Cristo. Nos ossos, vai tocando nos ossos dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor amado, nas juntas, Pai, no joelho, Deus amado. Vai tocando, vai tirando toda a dor, toda infecção, toda inflamação, todo mal, toda seta maligna. Eu ordeno agora, em nome de Jesus. Acende, Pai amado, vai acendendo. Deus vai tocando, Pai, vai tocando na bexiga dessa pessoa, vai tocando, vai tirando todo o câncer no reto, câncer na próstata, câncer nos seios, Deus amado, nos ovários, Senhor, no útero, Pai, câncer generalizado, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, vai tocando, vai retirando todo o câncer, Pai. Vai tocando no pulmão dessa pessoa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, no fígado, Deus, nos rins, Senhor, na vesícula, Deus amado, vai queimando toda a pedra nos rins, na vesícula dessa pessoa, vai queimando toda infecção, toda inflamação, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando na coluna dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, vai tocando na coluna dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tirando toda enfermidade na coluna, no intestino, Senhor, intestino delgado, no intestino grosso, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando no coração dessa pessoa, vai limpando as artérias do coração dessa pessoa, Pai. Tu já curou tanta gente do coração, Senhor, dentro desse propósito. Cura também essa pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, essa pessoa que precisa de um transplante, essa pessoa que precisa de uma cirurgia. O Senhor pode curar, Deus amado, o Senhor pode livrar essa pessoa do transplante, da cirurgia, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Vai tocando no pâncreas, vai tirando todo o pólipo, todo o mioma, Senhor, do útero, dos ovários, Deus amado, da pele dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando nos olhos, Senhor amado, vai tirando toda a cegueira, Pai amado, glaucoma, Pai, vai tirando, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando nos olhos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, da mãe da Paloma, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando, Senhor amado, nos ouvidos. Eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de surdez e de cegueira na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando na junta, no joelho, vai tirando toda a água do joelho, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda paralisia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Toda fraqueza nas pernas dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, vai tocando na garganta dessa pessoa, vai tirando todo o caroço, toda rouquidão, toda infecção, Senhor, todo o câncer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai tirando toda a asma, Senhor, em nome de Jesus. Enfermidade nos pés e nas mãos, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda infecção no nervo ciático, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai amado, toda infecção, em nome de Jesus. Eu repreendo toda alergia, todo problema na próstata, nas varizes, em nome de Jesus Cristo, infecção urinária, eu ordeno agora, vai saindo,
Em nome de Jesus Cristo, hiperativismo, eu ordeno, sai agora dessa pessoa, dessa criança, em nome de Jesus. Eu ordeno agora, cessa toda hemorragia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai tocando na hemorroide dessa pessoa, vai tirando, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai tocando, Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Deus amado. Vai liberando unção de cura, Senhor, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja as tuas mãos sobre a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Te peço também pelos aniversariantes do dia, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, abençoa os aniversariantes, Pai, derrama sobre cada um, Deus amado, a tua espírito de arrependimento, derrama sobre cada um bênçãos espirituais, bênçãos vindas de ti, Senhor, o teu conhecimento, o teu entendimento, a tua sabedoria, Pai, a salvação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Eu esqueci de contar o testemunho da Tânia, gente, a mãe da Márcia. Ela disse que no último live ela tinha aparecido um caroço na costela dela. Um caroço na costela dela que doía muito. Tava doendo muito e ela estava preocupada. Ela não tinha ido no médico ainda não. E ela disse que no momento da oração, do último live, no momento da oração, ela disse que colocou a mão em cima do caroço e ela disse que enquanto eu orava, ela começou a suar, ela suava muito. Ela disse, pastora, o suor caiu no chão, de tanto que eu suava. E ela disse que assim que acabou a oração, que ela procurou o caroço, ela não encontrou mais. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é perfeito. O Deus que está com você, o Deus que te cura, o Deus que te liberta, é o Deus que a palavra de Deus diz que a presença dele enche céus e terra. Amém? Então é a presença de Deus. Quando eu peço ao Senhor que não seja a tua mão, mas que seja a mão dele, literalmente ele ouve, literalmente ele faz. Porque a Tânia é uma prova disso. Tânia disse que quando acabou a oração, ela, com a mão em cima do caroço, ela procurou o caroço e ela não encontrou mais. Para a glória de Deus. Deus é Deus, Deus de ontem, Deus de hoje e será sempre. Que toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Vale a pena a gente entrar no propósito, vale a pena a gente servir a esse Deus fiel, poderoso, onipotente, onisciente. Não há nada, absolutamente nada que Deus não possa fazer. Amém? Bom, gente, vamos encerrar, vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com a nossa família, a nossa casa, com a família da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, a família dos pastores, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, com os nossos governantes do Brasil, os governantes daqui da América, os governantes de cada nação, que o Senhor possa estar visitando a cada um, e nós como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que cremos que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Se você não entrou no propósito ainda, não perde mais tempo não, entra hoje ainda, amém? Gente, olha, beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia, amém? Um ótimo final de semana para cada um de vocês e nós nos encontraremos no próximo live segunda-feira, tá bom? Deus abençoe cada um, tchau!